Sabe o que acontece quando juntamos Viagem no Tempo, comédia romântica de primeiríssima qualidade, uma garota ensolarada e um bobo apaixonado, tudo isso num único dorama? Nasce uma obra-prima aclamada e atemporal. O mundo de um cantor superstar e de uma fã inabalável colidem milagrosamente quando ela é transportada 15 anos no passado e recebe a chance de salvar o seu ídolo de um fim trágico. Então, hoje eu e você só temos um compromisso: ficar completamente obcecados por essa missão fofa e fascinante, abreviando Lovely Runner, adorável corredora. Não é todo dia que dá pra ver a Lua se posicionando entre o Sol e a Terra, e é por isso que as pessoas estão super animadas para assistirem a um eclipse solar em 2009. Mas existe uma garota no hospital que destoa completamente desse entusiasmo. Im-sor passa os dias em silêncio nas profundezas da tristeza após sofrer um acidente que a deixou paraplégica. Depois de perder o movimento das pernas e também a vontade de viver, ela cogita tomar atitudes desesperadas para acabar com o sofrimento. Mas uma ligação a impede de chegar ao extremo. Uma boy band que estreou há 2 meses, chamada Eclipse, está participando de uma entrevista na rádio e estão ligando para conversar com fãs sortudos. Agora vai me dizer que o dorama ter sido lançado exatamente num dia que estava rolando um eclipse no nosso mundo real, a banda também se chamar Eclipse e a protagonista se chamar Sor, a brasileirão da pronúncia aqui, Sol, isso tudo é coincidência? Quando o vocalista do grupo, o Ryu Sam-jae, liga justamente para Sol, você pensa, não tem como isso tudo ser só uma simples semelhança do acaso. Apesar da Sol atender a ligação a contragosto e nem conhecer a banda, o moço bonito fala de um jeito como se já a conhecesse. E talvez seja por isso que ele fica tão abatido quando ela explode em raiva, se sentindo injustiçada por existirem pessoas felizes, quando outras como ela estão sofrendo tanto. Ela não quer ser premiada com um inconveniente par de tênis de corrida ou uma bicicleta ergométrica. Ela tá confinada pelo resto da vida numa cadeira de rodas e só quer deixar de viver. Enquanto eu já chorava com 7 minutos de episódio, o Sam-jae sabe exatamente o que fazer: encorajar a Im-sor. Ele a agradece por estar viva e implora que ela continue resistindo, tanto pelas pessoas que a amam, tanto para ver o lindo dia que virá depois da chuva. E são as palavras gentis daquele estranho que mudariam completamente a sua vida dali por diante. Muito tempo se passa e já estamos na véspera de Ano Novo de 2022, onde a Sol recuperou a energia de viver, já se ajustou à sua vida sobre rodas e virou uma fã fervorosa do Eclipse. Como esperado, o seu bias não poderia ser outro a não ser o Sam-jae, e a sua dedicação a ele é tão grande que ela não mede esforços para convencer a sua vozinha com Alzheimer a devolver a iguaria rara que ela adquiriu como fã, um antigo relógio do ídolo que ela gastou muito dinheiro comprando num leilão. E o relógio não é a única coisa que ela coleciona. O quarto dela é quase um santuário da banda e o totem do galã Salvador em tamanho real observa de pertinho a sua empolgação por estar indo vê-lo pessoalmente no primeiro show do Eclipse depois de 5 anos. Numa carona com a melhor amiga Hyunju, descobrimos um pouquinho sobre o passado. No ensino médio, a Sol estava tão ocupada com a sua quedinha por um garoto que nem percebeu que o Sam-jae estudava na escola vizinha do outro lado da rua. E agora, o único jeito de recuperar o prejuízo por essa oportunidade de ouro perdida é ter mini surtinhos pelas lindas fotos no anuário escolar dele. A empolgação só aumenta quando ela chega no seu habitat natural com outras fãs, mas a felicidade começa a derreter por causa de várias complicações. Primeiro, faltando 2 horas pro show, ela é chamada para uma entrevista de estágio, mas ela só perde o seu precioso tempo, porque quando chega lá, as barreiras do local, nada acessível para pessoas com mobilidade reduzida, a impedem antes mesmo de mostrar o seu potencial. Depois disso, o trânsito a atrasa, ela perde o ingresso no caminho e, por fim, não consegue entrar no show. Ah, mas se fosse eu, já estaria ali no meio-fio, chorando compulsivamente, sem nenhum controle emocional. Mas a Sol não se deixa abater. Ela coloca o seu arquinho do Sam-jae, permanece positiva e aproveita do lado de fora mesmo. E lá dentro, eu entendo perfeitamente porque a multidão grita euforicamente. Com esse homem de covinhas profundas cantando de
verdade que nenhum anjo celestial, gente, não daria pra ser diferente, né? E não fui só eu quem arrepiei quando ele canta a primeira música da banda. A Sol se emociona muito, porque foi essa música que fala sobre o encontro inesperado com uma pessoa especial que a fez virar fã. Mas depois do show, a onda de azar continua. Alguém a esbarra, o celular cai, quebra e, pra piorar, a sua cadeira de rodas elétrica fica sem bateria no meio daquela ponte quilométrica. Daí, sozinha na chuva, o seu restinho de otimismo termina de derreter totalmente e se mistura com as suas lágrimas. Mas calma aí, o que é aquilo ali que eu tô vendo? Ah, tá! É um anjo salvador, é o próprio Samjie aparecendo para segurar o famoso guarda-chuva em cima dela. E claro que não é pelo frio que a Sol tá petrificada, mas sim porque o seu maior ídolo está a aquecendo e oferecendo ajuda para voltar para casa. E depois de muito gaguejar e derramar lágrimas de felicidade, sem grandes detalhes, ela agradece pela música dele ter a ajudado. Quando a sua amiga chega para atrapalhar o sonho da carona, a Sol o presenteia com um potinho do doce preferido dele e depois os dois se separam. Ao chegar em casa, a única preocupação dela é pirar pelas fotos do show, mas enquanto ela tá lá ocupadíssima em dar zoom infinito na clavícula do Sanjie, a gente entra num terreno um pouquinho mais tenso. Acontece que as coisas estão complicadas para a banda e o clima nos bastidores é terrível. O Sanjie tá exausto e quer se aposentar, mas os membros e o empresário dele são totalmente contra. Claramente, o nosso vocalista tá passando por dificuldades e os vários comprimidos espalhados no quarto parecem provar isso. Então, quando a gente vê ele lá solitário na varanda, enquanto alguém bate incessantemente na porta, não é um bom sinal. E apesar da gente já estar esperando algo ruim, ainda assim é chocante quando ele cai lá de cima. Parece óbvio o que aconteceu, né? Mas é totalmente aceitável a gente trabalhar com a teoria aqui de que ele não se jogou, mas ele pode ter sido empurrado, né? Porque tinha uma pessoa para entrar ali no cômodo. Mas o fato é, a queda foi muito grave e a Sol é uma das primeiras a ver os vídeos dos socorristas tentando reanimar o Sanjie. Não aceitando o suposto suicídio por causa da depressão, ela sai de casa no desespero e acaba deixando cair o relógio do ídolo num laguinho. A angústia é tanta que a Sol se joga da cadeira e se arrasta para recuperar o objeto, até que naquele chão ensopado ela vê a confirmação devastadora. O Sanjie é declarado morto em 1º de janeiro de 2023. Ao mesmo tempo, alguma coisa muito estranha acontece. Uma luz muito forte brilha do relógio, o tempo para e quando abre os olhos de novo, ela tá simplesmente de volta em 2008 no ensino médio. Absolutamente tudo está como era na época, inclusive as suas pernas e funcionando muito bem. No começo, ela acha que tá sonhando, então ela faz mesmo as coisas mais malucas que os sonhos permitem, ou seja, correr até a escola onde o Sanjie estudava. Para sua felicidade, ele tá lá, vivo e bem, treinando para as Olimpíadas, porque sim, ele era um ótimo e maravilhoso nadador nos dois sentidos da frase. Chorando de alívio, ela grita o icônico Sanjaya! E agarra com vontade o corpo molhado esculpido pelos deuses marítimos. E se ele já não estava entendendo nada do porquê aquela garota tá o abraçando como um koala grudento, a sua confusão só aumenta quando ela lamenta não ter percebido quanta dor ele estava sentindo e de repente diz que o ama. Mas diferente dos sonhos, o segurança tá ali para arrastá-la para fora. E a Sol não entende por que não acorda logo. E quando mais tarde o Sanjie a reencontra, dessa vez tombada na rua que nem cocô de passarinho, ela começa a despirocar totalmente achando que morreu também. Ao ver aquela maluca o impedindo de cruzar a ponte pro submundo e o chamando de fantasma, o garoto prefere não arriscar ser contagiado por seja lá o que ela tem, pega o táxi e vai-se embora. Pelo menos esse tal sonho leva a Sol para uma época nostálgica e ela fica muito feliz por rever a locadora de DVDs da mãe, por voltar na sua casa da infância e reencontrar a sua vozinha que ainda é saudável. Ela vai dormir convencida de que vai acordar no mundo real, mas no dia seguinte o peso do seu irmão em cima dela a lembra que continua em 2008. Ok, então a sua vida tá mais para uma ficção científica, né? E por mais absurdo que pareça, já que tá de volta, a Sol decide tentar mudar o destino do Sanjie. A lembrança da morte dele, tão fresca na memória, ainda faz lágrimas dolorosas escorrerem sem permissão. E quando o Sanjie a cobre com um guarda-chuva, a intenção é entender o que tá rolando, né? Por que essa garota tá sempre chorando quando me vê? Pois é, uma boa pergunta, mas
vezes nem ela sabe responder, porque a mente tá lotada com pensamentos cor-de-rosa sobre a beleza dele. E bem, dizer que ele se parece com seu antigo cachorrinho, que era um bom nadador, ou afirmar ser fã dele, ou melhor, fã do estilo de natação dele, não é muito convincente. E convenhamos, ela não voltou no tempo para ficar parada ali de frente ao quadro resolvendo equações matemáticas. Então qualquer dor de barriga inventada vira desculpa para dar uma escapadinha e observar os meninos na aula de educação física. Prioridades, né? O seu instinto maduro também a faz repreender alguns pestinhas fumando escondido, e nessa ocasião ela encontra esse ser humano aqui, o Tesson, que com altas vibrações de bad boy e proeza em atrair problemas, ganhou o coração da ingênua Imsor original. Sim, esse aqui é o cara por quem ela tinha uma paixonite, e ele consegue perceber muito bem a diferença dessa Sol abusadinha dando lição de moral pra garota tímida que lhe entregou uma cartinha de amor no dia anterior. Mas bem, correr de mãos dadas com um garoto que tem cheirinho de Han So-jun não é o seu objetivo. A Sol tá focada em impedir que o Sanjie tenha pensamentos ruins para evitar a sua morte. Então, ela continua tentando se aproximar, apenas para ser barrada por uma longa lista de coisas, tipo ser confundida com uma fumante de castigo, enfiar os dedos no nariz dele para provar que não fede a nicotina, ter o seu pedido de amizade no MSN rejeitado, falhar em puxar uma conversa casual e perder o ponto fazendo o ídolo suar enquanto corre atrás do ônibus. Apesar de eu achar essa parte aí bem suspeita da parte dele, porque eu, pelo menos, nunca me submeteria a uma humilhação dessas, né, de correr atrás do ônibus por causa de um guarda-chuva, que nem ele alega, cabe aqui dizer que o gráfico da distância entre eles só aumenta. Para piorar, a regra desse mundo de viagem temporal dificulta ainda mais as coisas, porque não tem como falar sobre o futuro. Toda vez que a Sol tenta contar ao Sanjie sobre a tragédia, o tempo congela e ninguém a ouve. Então, ela precisa de uma nova jogada para continuar o seu plano e escolhe apostar na natação que o Sanjie tanto adora. Graças ao seu conhecimento privilegiado de fã do futuro, a Sol sabe que ele encerrou a carreira por causa de uma lesão no ombro durante a competição que está se aproximando. Então, para evitar que ele se machuque e abandone um sonho, o objetivo dela é impedi-lo de disputar. E assim, a lógica é fácil e faz sentido mesmo, mas colocar em prática já são outros 500. Para convencer o teimoso a desistir da prova, ela usa o figurino de teatro do irmão e finge ser a vovó da sabedoria xamânica. A sua profecia assusta o pobre Sanjie, que acha mesmo estar sendo perseguido por uma fantasma da água. Então ele promete ficar longe da piscina por uns dias. Mas esse disfarce cai por terra quando mais tarde ele encontra a mesma velha xamã de conversinha com o Tessan. Pois é, momentos atrás, a Sol esbarrou no bad boy que tinha acabado de sair de uma briga. E como uma verdadeira sábia, ela cuidou dos ferimentos dele e incentivou o garoto a sossegar o facho, porque ela sabe que o futuro dele não vai ser promissor se ele continuar assim. Mas ó, a expressão que eu tô vendo aqui no rostinho do Sanjie não parece raiva por ter sido enganado por um chapéu de palha, mas sim, tá me parecendo, sabe o quê? Uma pontinha de ciúmes, e não é de hoje. Desde que o melhor amigo fofocou sobre a Imsor gostar do galã Tessan, o que praticamente era uma informação de conhecimento global, menos pro nosso nadador, ele tá assim, bem irritadinho. Mas depois de ver que o futuro ídolo mora bem na frente da sua casa, ah não, aí a Sol vai ter que continuar tentando proximidade até que todas as suas táticas falhem. A próxima peripécia que ela inventa é segui-lo até o treino noturno, mas não estava na programação resgatar a sunga da sorte do Sanjie que o rival dele queria roubar. E isso, gente, dá muito ruim, porque a Sol é flagrada como uma tarada, o Sanjie entende tudo errado e, encharcados pelo tombo na piscina, ela não consegue justificar as suas ações estranhas, porque toda vez o tempo congela quando ela explica que quer salvá-lo do futuro devastador. Frustrada, ela diz que teve um sonho muito ruim, mas o Sanjie age com frieza, o que é compreensível, né? Porque do ponto dele, ela parece uma maluca perseguidora. Mas também, quando ele descobre que tudo não passou de um mal-entendido, ele não perde tempo em correr para encontrá-la, chegando num momento muito necessário, porque a Sol tá no meio de uma crise de pânico. Ela tá traumatizada pelo acidente que ainda nem sofreu nessa linha do tempo, mas o Sanjie tá ali para tirá-la do perigo. Mais uma vez, o elemento água os conecta fortemente, e se eu já não tava tendo um piripaque com essa cena maravilhosamente linda, eu quase desloco o meu queixo de surpresa ao descobrir
descobrir que, apesar de ter agido todo durão, o Sanjay é um grandíssimo molenga pela Sol há muito tempo. E tudo começou quando a viu pela primeira vez antes da viagem temporal num dia chuvoso. Além de dividir o guarda-chuva com ele, ela o confundiu com o entregador. Por isso, o deu docinhos. E são os mesmos docinhos que no futuro se tornarão os preferidos dele, justamente por causa dela. E a paixão que ele nutre há muito tempo não é pouca não, meus amigos. Ele até ia na locadora pra vê-la e passou horas com o braço dormente só pra não tirá-la do conforto de um cochilo. Então, ele não estava desconfortável quando foi abraçado na piscina. Ele estava feliz. E não foi coincidência eles pegarem o mesmo busão. Ele esperou por ela. E muito menos não foi proposital recusar o pedido de amizade dela. Foi culpa de um maldito clique errado. Então, o que acontece é que ele só tá confuso porque a personalidade dela tá diferente da que ele vagamente conheceu. Mas a paixão é exatamente a mesma. Então, naquela futura ligação da rádio, ele realmente estava feliz por ela estar viva. E eu fico aqui me perguntando, será que eu posso continuar esse vídeo com nada mais além de gritinhos agudos apaixonados, por favor? Porque não tem condições de continuar, a não ser que seja assim. Morri! Ela não tem ideia de quantas vezes o Sanjay esteve ali silenciosamente e vai continuar assim, porque ele a acalma, se desculpa pela grosseria passada e depois de deixá-la em casa, manda 4 beijos voadores em secreto. Quem fica sem palavras é o melhor amigo, o Win-hyuk, que o pega no flagra. Mas já que ele ainda não virou o astro guitarrista da banda Eclipse, a função dele é bancar o cupido. E ele aconselha o Sanjay a encontrar o momento perfeito para se confessar logo. Ok, anotado, amore. Mas primeiro, a gente tem uma competição a ganhar. O Sanjay, surpreendentemente, vence a partida de natação com maestria. E dessa vez, a Sol tá ali para trocar olhares brilhantes com ele. A medalha de ouro já tá garantida, mas o prêmio triunfante mesmo é ganhar o coração dela. Por isso ele decide que aquele ali é o tal momento perfeito para se declarar. Boa sorte aí na tentativa. Enquanto ele se prepara mentalmente, a Sol só consegue pensar na felicidade de ter conseguido mudar o futuro, né? Afinal, o Sanjay terminou a partida sem se machucar. E quando ela fala que não tem o menor interesse no bad boy Taesan, meus amigos, o Sanjay só falta soltar fogos de artifício. Mas logo em seguida, vê se pode, ele toma um balde de água fria, porque a Sol continua enfatizando ser fã dele. Ou melhor, né? Fã do estilo de natação dele. Pô, ele quer que ela goste dele como um cara comum, né? Não como um ídolo no pódio. Mas isso não vai afundar as suas esperanças, pode acreditar. A personalidade ensolarada que combina perfeitamente com o nome dela, várias vezes deixa o Sanjay sem palavras. E assim, palavras não seriam exatamente necessárias se a garota soubesse ler os sinais. E não foram poucos. Me fala, que homem todo sem jeito toparia completar meio coração de bochecha na cabine fotográfica se não esse? É inegável, as fotos do rolê ficaram ótimas, mas enquanto ele não disser o que sente com todas as letras, sem ser interrompido, ela só vai focar na magia de viver um sonho com o ídolo e, claro, vai gastar toda a sua força vital para passar o mínimo de vergonha possível quando o cavalheiro preferido pede pro motorista parar no acostamento para ela aliviar o xixi que passou muito tempo segurando. E como é que pode esses dois serem tão inimigos do timing, hein? Pelo amor de Deus. Até com a ajudinha do amigo no telhado, jogando pétalas de flores para criar um romantismo, eles conseguem se embolar. Com medo do Sanjay afastá-la, a Sol não controla essa boca frenética e se precipita, sugerindo serem amigos. E a alma do garoto quase escorre pelo bueiro. Amiga, vamos aprender a ficar quietinho um pouco? Vamos? Para de se sabotar, por favor. Mas ó, Sanjay, já dizia o seu sábio amigo Cupido. Você ainda não se confessou, então, tecnicamente, ainda não foi rejeitado. O não você já tem. Então, com a sua fofura estratosférica, persista até a humilhação. No caso, a humilhação vem da parte dela. Só que daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro, temos que recuar alguns passos na vitória comemorada cedo demais. Infelizmente, o Sanjay machucou o ombro enquanto treinava. E mesmo com a cirurgia, a condição piorou tanto que nem a longa reabilitação daria jeito. E com isso, todos ficam arrasados. O Sanjay, por não ter opção, né, a não ser dar um fim na sua carreira na natação e se frustrar por decepcionar as pessoas que confiaram nele. O pai também fica muito triste porque passou a vida inteira se dedicando muito pelo sonho do filho e ver o seu maior orgulho com dor é a pior coisa do mundo. E por fim, a Sol, que entendeu que apesar do acidente irreparável no ombro não ter
ter acontecido exatamente do jeito que foi no tempo original, o destino meio que se autocorrigiu e fez os mesmos resultados ocorrerem. Então, se ela não pode falar sobre o futuro, nem mudar o destino que já está firmemente traçado, por que ela voltou no tempo? Para sofrer em dobro? É claro que isso a desanima muito, mas calma que pode ser que ainda dê para bagunçar um pouquinho aí esse futuro. Já que o irmão da Sol tá ocupado desentupindo o vaso e a amiga dela inexplicavelmente não vê um treco queimando ali na cozinha, sobra para nossa menina do futuro conseguir a ajuda do Tessan, que não só dá carona na motoca, como também coloca a própria mão extintora para trabalhar. Então, os dois conseguem impedir que o incêndio em casa fique fora de controle e que a mãe da Sol queime a mão, como aconteceu originalmente. Além dessa pequena mudança no futuro, sem querer, a Sol aproxima a sua amiga do seu irmão. Ok, que as circunstâncias não são as melhores, afinal, não é muito agradável você salvar uma garota que inalou muita fumaça, acabar levando um soco e perder o dente. Mas isso foi diferente do que aconteceu originalmente. Então, o que a gente tira disso? As regras dessa viagem temporal são muito confusas. Dá ou não dá pra mudar o futuro? Se decide aí, uai. Mas bem, por enquanto, chega de salvar o mundo. O que a Sol tá precisando é passar um pouco de vergonha, que é sempre muito bem-vinda. Sem querer, ela toma até a última gota da bebida caseira que o pai do Sanjay deu, sem perceber que não era um simples suquinho, mas sim uma bebida alcoólica bem forte. Daí, né, pode dizer adeus à própria dignidade. Enquanto o Sanjay tá lá na piscina sentindo dor emocional, a Sol tá sentindo dor física ao cair do seu esconderijo. Ele fica chocado ao sentir bem de pertinho que ela tá bebinha da Silva, mas como tudo que ela faz o encanta, ele poderia facilmente passar 8 horas seguidas observando a fofura dela. A Sol tem 2 ombros disponíveis e poderia muito bem emprestá-los para consolar o bobo apaixonado, mas quem se aconchega é ela mesma. Apesar do Sanjay ter um coração fraco para grandes emoções, quando ela tropeça tocando a bochecha dele com carinho por achar que ele é o futuro pôster de papelão no quarto, aí não tem jeito. Aquele ali é o momento certo, não existe outro. O Sanjay finalmente confessa que gosta dela e, sem se dar conta do que tá ouvindo, a Sol retribui pedindo que ele continue sorrindo porque sempre vai estar ao lado dele, não importa o que aconteça. E esse climinha aí com essas palavras de segurança são demais pro nosso lindo Sanjay. Então ele acaba com o espaço entre eles com um beijinho suave. E foi aqui que eu tive a minha própria confirmação pessoal. Essa atriz, a Kim Hae-yoon, com certeza ela tem exigências fortíssimas na hora de escolher roteiro. E uma delas deve ser contracenar com os atores mais altos da Dramaland e os mais gatos também, né? A querida tá colecionando arranha-céus e boa sorte pra coluna cervical dos divos. Mas no dia seguinte, enquanto o querido continua nas alturas, ansioso pra encontrar a sua paixão na escola, a Sol tá com uma ressaca tremenda e não lembra de nada. A sorte é que o seu MP3 de música gravou a conversa deles na noite passada, mas antes dela chegar na parte interessante da confissão, o Tessan a interrompe e não é de hoje que ele tá na cola dela. Quando ela era só uma menininha tímida, né, ele bem a rejeitou, mas agora que ela virou uma florzinha desabrochada, as coisas mudaram. Além dele estar sentindo alguma coisa aí por essa nova versão, ele também quer se livrar de uma ex grudenta. Então, sabe o que ele resolve fazer? Juntar o útil ao agradável, pedindo a Sol em namoro. E é aí que, de repente, o relógio cria vontade própria, volta a funcionar e o nosso choque pela reviravolta vem triplicado. Primeiro, porque a Sol retorna ao futuro exatamente de onde parou, no Rio, assistindo a notícia da morte do ídolo. Segundo, porque a Sol original recobra a consciência e aceita o pedido do Tessan. E terceiro, porque não existe ninguém mais arrasado no mundo do que o Sanjay ao presenciar aquilo. E o pior de tudo é que parece que nada mudou em 2023. O Sanjay faleceu e ela continua sem andar, mas nem tudo continua igual. Mesmo que pouquinho, ela conseguiu mudar o futuro, porque na cena de morte do cantor surge a fotinha dos dois juntos. Ou seja, os fatos aqui acontecem em mundos paralelos simultaneamente. E por meio do relógio, que agora marca 2 horas, a Sol entende que a máquina do tempo indica somente mais 2 chances para mudar o futuro. A morte do Sanjay continua muito misteriosa e dolorosa também, mas ver o ponto de vista dele dos momentos finais, nossa, é de quebrar o coração assim, na raiz. Na noite após o show, ele ficou muito feliz ao reencontrá-la, porque claramente nunca a esqueceu e a amou de longe, mas ela não lembrava dele e
isso o magoou tremendamente. Agora ela tem certeza que a maneira mais fácil de mudar o futuro e tentar salvá-lo é simplesmente estar ao lado dele. Então, quando o relógio marca meia-noite de novo, ela aperta o botão e retorna para 2008, imediatamente percebendo que a sua versão de 19 anos causou muitos estragos. Afinal, por que mais ela estaria sendo exorcizada? Basicamente, é como se duas sóis existissem. Uma é a estudante de 2008 e a outra é a Sol viajante do tempo, que ocupa o próprio corpo adolescente. Então, quando a Sol adulta foi puxada para 2023, a Sol de 19 anos recuperou o controle e, sem lembrar por que estava agindo tão diferente de si mesma, a resposta mais aceitável foi ter sido possuída por um espírito vingativo. Só que agora, a Sol do futuro tem muita coisa para consertar, começando pela relação com o Sanjay, que não tá nada feliz. Acontece que nos 10 dias que a Sol adolescente ficou no controle, ela duramente afastou o nosso menino para ficar com o Tessan, né, já que ele era a apaixonite original. E claro que agora o Sanjay não acredita nessa balela aí de espírito possessor e se sente ainda pior ao ver o bad boy rondando a sua Solzinha. É, mulher, vai ter que dar um jeito. Mas peraí, deixa que eu falo com ele. Oi, meu anjo cabeludinho. Então, eu entendo que a Sol é muito cativante mesmo e que você começou a sentir algo por ela. Por isso, você tá querendo cuidar do joelhinho ralado. Mas ó, umas semanas atrás, ela cancelou a confissão de amor que fez, você lembra? Tá bom, eu sei que é meio contraditório eu pedir pra você esquecer isso, sendo que agora você tá recebendo no dia do seu aniversário um urso de pelúcia gigante e mais uma confissão de amor. Dessa vez, em forma de um vídeo bem vergonha alheio, capaz de fazer os órgãos retorcerem de vergonha. Mas é que essa garota aqui, ó, cantando e explodindo de fofura, é outra versão, sabe? Você mesmo já percebeu que a Sol parece ter dupla personalidade, porque voltou a agir como a irmã mais velha que dá bronca, em vez de se comportar como aquela garotinha inocente. Então, é melhor parar de triangular um triângulo amoroso, tá? Porque eu não quero ver nenhum bad boy carismático ser decepcionado. Eu e a Sol vemos que você é carente de afeto e atenção que provavelmente você não recebe da sua família, mas a gente não quer que você quebre o seu coração macio. Então chega de traumas. Que tal vocês ficarem só aí na amizade? Já a amizade do Sanjay, a Sol tá tendo que ralar pra reconquistar. Ela passa o dia inteiro o perseguindo na escola e até usa todos os seus 1,60 m pra protegê-lo do babaca rival da natação. E sem esquecer da missão principal, dessa vez ela decide que impedir o Sanjay de virar cantor é o melhor jeito de salvá-lo. É por isso que ela avisa o In-hyuk, o guitarrista do Eclipse, pra não arrastar o amigo pra audições. E quando vê o futuro gerente musical entregando um cartão pro Sanjay, a Sol simplesmente brota na casa dele e usa o sistema a seu favor. Contando fofocas do futuro pra congelar o tempo, ela despista o pai dele e, enfim, entra escondida no quarto pra rasgar o papel. Pronto, missão cumprida, nem foi tão difícil assim, né? Só sair mesmo que não vai tá dando, porque um livro cai na cabeça dela e a desmaia. Muito bom, que legal. Quando o Sanjay chega em casa e a vê dormindo no chão do quarto dele, ele acha que tá tendo boas alucinações e eu só fiquei pensando nessa hora. Que azar o dela estar apagada e não ter essa visão dos deuses. Só que ao tropeçar no pé que deveria ser imaginário, ele entende que aquilo ali é bem real. E que doideira boa é essa? Foi exatamente neste momento que eu comecei a mexer os braços freneticamente como um Tiranossauro Rex animado, porque ele a refresca com o ventilador, a observa todo apaixonadinho, afasta o cabelo dela delicadamente, compara o tamanho das mãozinhas e ainda por cima luta contra pernilongos por causa dela. Nisso, ele acidentalmente cai em cima dela e eu nunca achei que eu agradeceria pela existência de um mosquito. Depois dela inventar que trouxe remédios, o Sanjay tem tanto medo de ter um ataque cardíaco que nenhum centímetro a mais é permitido. E no meio daquela conversa à distância, ele finalmente percebe que a Sol não lembra nem do beijo, nem da confissão. Então, bate assim um alívio, né? Porque ele tava achando que não tinha significado nada pra ela. Só que chega num ponto que a tensão é grande demais. O Sanjay tem um coração saudável a preservar, sabe? Então ele simplesmente a carrega pra fora enrolada num cobertor. E depois de praticamente desovar o corpo dela na calçada, é que começa o problema. Quase me deu dor física quando do nada ele começa a gritar que não precisa ser consolado e que se sente desconfortável por ela conseguir ver toda a fragilidade dele. Já a Sol chora porque se não pode ser fã, nem uma amiga pra cuidar
lugar dele, o que mais ela pode fazer para evitar uma tragédia? Ele tá literalmente a afastando porque a quer muito perto. E o sofrimento deles parece tão real que me machucou de verdade. Cadê o band-aid pro meu coração? Mas problema de comunicação não sobrevive muito tempo aqui, porque o Sanjay não consegue abstrair a existência da Sol. Quando a vê dormindo no ônibus e perdendo o ponto mais uma vez, ele vai atrás. E ela só acorda na última parada, perto de um reservatório. O lugar passa uma péssima sensação de reconhecimento e a situação piora quando um bêbado pervertido se aproxima. A sorte é que o Sanjay chega e a visão dele correndo na direção dela ativa uma memória há muito tempo esquecida, da pessoa que salvou a sua vida. Quando ela desequilibra e cai na água, as lembranças continuam, porque ver o Sanjay mergulhando e a segurando ali é exatamente igual ao que ela viu quando foi salva no passado. Então, a recordação do que aconteceu depois do acidente volta com clareza total. Ela gritava e chorava em negação, enquanto o herói secreto, que ela nem viu, que era o próprio Sanjay, tinha o coração dilacerado por ouvi-la desejando não ter sido salva se fosse acabar paralisada pelo resto da vida. Agora, na margem do rio, enquanto desliza a mão pela cintura e pelo rosto dela com tanta suavidade, a Sol só sabe chorar por ter esquecido um detalhe tão importante e por perceber que o perdeu há muito mais tempo do que achava. Quando ela o agarra com força, eu tô praticamente respirando por aparelho, sabe? Porque a química deles é tão épica que transpassou a tela e praticamente me atingiu com um soco no estômago. Enquanto voltam para casa juntos, a Sol escuta o Sanjay contar como eles se conheceram a primeiríssima vez. E é bem triste perceber que nos últimos anos ela o viu como uma estrela inalcançável, sendo que ele estava ali o tempo todo, só ela não viu. Mas então, chega de perder momentos preciosos, tá? No dia seguinte, ela o acorda aos berros porque precisa compartilhar com ele a beleza da vida. O arco-íris é muito lindo mesmo, mas o Sanjay prefere admirar o sorriso radiante dela. Nesse ponto, o vínculo entre eles é fortalecido graças às coisas mais absurdamente vergonhosas, tipo o sutiã voador dela caindo no terraço dele, até os momentos grandiosos de trocas de papéis, quando a Sol explode o coração do coitado ao salvá-lo da moto com a típica encurralada na parede. E ele também faz a sua parte, tá? Não fiquem achando que não, porque ele tá ali, tirando a gravata do uniforme e emprestando pra Sol não levar punição. Mas apesar de quase entrar em ebulição ao lado dela, o Sanjay tenta manter limites, tanto para não ter uma síncope amorosa, tanto porque, teoricamente, ela namora o Tessan, que inclusive não gosta nadica do que vê. E o jeito que os dois machomens escolhem para se acertar é na pista de corrida. E ai, como eu amo uma mini rivalidade masculina saudável. Vê só se tem condição esses dois bolinhos macios tentando ser atrevidos e brigando muito, entre aspas, na base da encarada. Ai, ai, homens, eu já até consigo avistar de longe o bromance vindo aí. Essa obra-prima apoteótica que vos apresento tem um coração molinho pela Sol, né? Mas ela é a única que não percebeu ainda, porque tá muito focada na missão de salvar o ídolo. Esperando que ele permaneça vivo por vários anos, ela o presenteia com uma cápsula do tempo e pede para desenterrarem juntos no dia 1º de janeiro de 2023. E não para por aí. Para proteger os sentimentos dele, ela não permite que ele assista à competição de natação dos Jogos Olímpicos, por achar que ele vai ficar muito triste por não estar lá, né, competindo pela medalha. Para distraí-lo, ela usa todas as estratégias possíveis e impossíveis, desde virar o rosto dele contra a televisão, dividir os fones de ouvido para não ouvir as notícias e levá-lo pro cinema. Obviamente, o Sanjay apaixonado cria altas fanfics na cabeça e por mais que tente manter a pose, é praticamente impossível controlar as covinhas e a sensação de que a qualquer momento vai estar se ajoelhando ali nos pés dela. Mas uma hora não dá mais para evitar. O Sanjay assiste a final da partida e, para surpresa da Sol, ele chora de felicidade quando a Coreia ganha ouro. Ele explica que percebeu o esforço dela, mas que não tem com o que se preocupar, ele tá bem. Ele ainda teria feito natação, mesmo se soubesse que um dia teria que abandonar o esporte, porque ele foi muito feliz enquanto nadava e só sabe disso porque ele tentou. E além disso ser um baita conselho de vida, finalmente a Sol tá conhecendo o verdadeiro Sanjay. E os Jogos Olímpicos ainda rendem bons momentos, já que o irmão da Sol e o Sanjay, numa hora, estão comemorando abraçadinhos mais uma vitória, e no segundo seguinte, o mais velho tá colocando de castigo o garoto que levou a sua pitulinha bêbada pra casa. A sorte é que a
protetora oficial aparece pro resgate. Mas se os problemas no joelho dele foram evitados, a paranoia não teve a mesma sorte. O Sanjay descobre que o bad boy tem favoritismo na família da Sol. Então, se sentindo assim, um tiquinho ameaçado, coisa pouca, ele dá aquela stalkeada básica para conhecer o concorrente. Ele só deu a péssima sorte de, no meio dessa farofada, ganhar um presente virtual por ser o 100º milionésimo visitante do perfil do Tessan. Ai, claro que o cabeludinho não perde a chance de provocar. E se pudesse, o Sanjay se jogava do 7º andar e virava purpurina. Mas ao invés disso, ele vira professor, ensinando a Sol a andar de bicicleta. Era o sonho do falecido pai dela. Então, o Sanjay reúne toda a sua pouquíssima paciência e depois de brigarem como um casal de namoradinhos e não desistirem até ela conseguir, eles aproveitam a noite mágica que eu poderia facilmente imprimir e colar na minha parede. Além de instrutor de bike, o Sanjay também é recrutado para substituir o vocalista da banda de garagem do melhor amigo, que tá indo de mal a pior. Não fazia parte do plano escolher a mesmíssima jaqueta que o Tessan. E ao mesmo tempo que eles parecem uma dupla sertaneja de uniforme, também parecem galos de rinha disputando a atenção da Sol. E é esse besterol da implicância deles que me faz amar ainda mais esse dorama e colocar 5 estrelas na classificação. Até que chega a hora da apresentação, e apesar do nervosismo inicial, o Sanjay sobe no palco e arrasa, brilhando como a estrela que ele foi feito para ser. A Sol não consegue controlar a emoção por assistir o primeiro show do Eclipse, mas por consequência, ela também lembra da última apresentação da vida dele. É aí que bate aquele medo, assim, desesperador, né? Porque é como se a bola de neve tivesse começando, e o resultado ela conhece muito bem. Quando descobre que o Sanjay só topou cantar no concurso para ganhar um novo celular para ela, já que ela perdeu o antigo quando caiu na represa, ela deixa o desespero falar mais alto, gritando que ele não deve se importar com ninguém e deve ser egoísta mesmo, focar só na própria felicidade. Apesar de ficar machucado com o que ouviu, as palavras dela sobre não reprimir os sentimentos funcionam muito bem. Ah, então ela quer que ele pense em si mesmo, né? Então segura firme que o homem tá vindo aí. E nossa, tudo acontece ao mesmo tempo. Ele a protege do trânsito, pede que ela termine com o Tessan e a confissão de amor na piscina toca no fone. É quase como se fosse uma declaração dupla, né? E pela primeira vez ali, a Sol é pega totalmente desprevenida, dando um pane no sistema tão forte que ela foge em pânico sem responder. Mas escuta só, gente, a sintonia é tanta que ela já tinha cumprido o pedido do Sanjay antes mesmo dele pedir. Quando se espalhou pela escola o boato sobre o bad boy ter usado a Sol só pra se livrar das chatas perseguidoras, a bichinha não deixa barato. Como a boa distribuidora de cabeçadas que é, ela dá um pé na bunda do Tessan, o deixando com cara de cachorro abandonado o resto do dia. Já o Sanjay tá em êxtase e bem falsinho, ele até incentiva o oponente a fazer bom proveito dos encontros à cega. Mas quando o homem mais feliz do mundo vê a Sol chorando na rua, é claro que ele entende errado. Ela só tava cortando cebola em casa quando a avó pediu pra comprar vinho de arroz. Mas agora, o Sanjay acha que ela tá afogando na bebida as mágoas por causa de um idiota. Assim que começam a brigar pela garrafa, o irmão dela também chega pra confusão, já metendo logo uma voadora. E eu quase engasgo de rir por causa do coitado do Sanjay lá, ó, estirado no chão e apagando completamente por causa de gotinhas de bebida que caem na boca dele do jeito mais ridículo possível. Pelo menos esse é o motivo perfeito para levá-lo para casa da Sol, e ela tá muito feliz em posicionar milimetricamente o ventilador na direção dele e observar como ele fica lindo mesmo dormindo que nem um defunto. Ele é tão profundamente angelical que ela até confere se ele tá vivo mesmo. E todo sonolento, ele responde a essa dúvida deslizando a mão até encontrar a dela. Ai. Quando ele tá prestes a acordar, ela é rapidíssima em se esconder, mas não tão eficiente. Se fosse eu, desmaiava de novo na hora ao ver alguém debaixo da cama que nem uma assombração. Mas a Sol consegue impedir que ele grite pro bairro inteiro ouvir. Eles só poderiam ter tido, assim, um pouquinho mais de piedade com a minha pobre alma, né? Que distância torturantemente próxima é essa? Eu não tô dando conta, não. Como é que eu fico quando eles se enrolam agarradinhos debaixo da coberta pra se esconderem do irmão da Sol? Ô, Lovely Runner, como é que você espera
espera que eu sobreviva depois dessa troca de olhares, onde uma respiração impede o Sanjay de lascar logo uma bitoca? E sim, eu repito essa cena pelo menos 47 vezes por dia e atualmente é um dos hábitos que eu mais me orgulho na vida. E pensar que nada disso estaria acontecendo se a Sol não tivesse voltado no passado, hein? Mas isso não é a única coisa que tá diferente. Lembra que o irmão dela tinha perdido o dente? Então, quando ele fracassou num teste para ator, exatamente por causa de um incisivo central, ele passou a azucrinar a amiga da Sol para pagar o implante. E depois de causar prisão de ventre na garota e ao mesmo tempo ajudá-la a não se borrar nas calças em público, a paixonite é despertada na Hyunju. Ela até tenta se libertar dos pensamentos pecaminosos, mas a melhor maneira de desiludir de uma quedinha é descobrir que ele já tem namorada. Pois é, poxa, que pena, né? Então agora, para abstrair do seu falho amor, a amiga só tem uma coisa a fazer: dar pitacos na vida amorosa da Sol. Na opinião da Hyunju, o Sanjay caiu na armadilha da paixão por causa do grude todo que a Sol vem tendo todos esses dias. E isso deixa a nossa Solzinha um pouco paranoica, né, para dizer o mínimo, porque não era a intenção confundir o coração dele. Mas o que o confunde mesmo é o conselho que recebe do amigo: não deixe muito óbvio que gosta dela por causa do término recente. Ok, anotado, porém fiquem sabendo que eles vão contrariar todas as dicas. A Hyunju é simplesmente a personificação viva de como a gente reagiu vendo esses dois flertando descaradamente na biblioteca e no restaurante, a ponto de fazer a garota mais extrovertida do mundo gaguejar por causa dos atos de amor astronômicos que ele demonstra. E já que até agora o Sanjay deixou muito óbvio que gosta da Sol, ele decide que a hora de mostrar confiança é quando o Tae-sun aparece na casa dela. Claro, ele quase tem um trimelique nervoso, mas no fim age naturalmente, ou o mais perto que ele consegue, e dá privacidade pro bad boy se redimir e explicar pra Sol que não a usou, porque tava começando a gostar dela. Só que tem um problema: ela não acredita muito nisso. E enquanto vai embora chateado, o Tae-sun e seu urso gigante sofrem um pequeno acidente de moto que os levam pro hospital. Depois de quase ter pesadelos imaginando a Sol reatando com o bad boy do jeito mais dramático possível, o Sanjay não quer arriscar perder aquela preciosidade paradisíaca. O olhar apaixonado dele é tão convincente que é impossível resistir ao convite de saírem juntos para assistir às Olimpíadas no parque. Agora que a Sol sabe dos sentimentos dele, ela também tá começando a sentir uma faísca diferente de amor, sabe? Diferente daquele afeto distante que ela sentia por um ídolo. E quando o time de beisebol sul-coreano ganha o ouro, tem tanto abraço, mãos dadas e emoção os rodeando em pouco metro quadrado que o Sanjay não pode mais esperar. Ele a leva para um lugar tranquilo e se confessa pela segunda vez, contando que sempre odiou a chuva, mas tudo mudou quando a conheceu. Desde aquele dia até hoje, ele gosta muito dela e isso nunca vai mudar. Apesar de ser uma declaração absurdamente linda, a Sol parece tão triste que bate um pequeno nervosismo misturado com medo. Mas antes que uma resposta seja dada, o Tae-sun liga, avisando que viu a mãe da Sol no hospital. Ok, isso realmente é um susto pra nós e pra eles. Dias atrás, a nossa dupla caótica até escalou um poste pra dar privacidade à mamãe que tava saindo com um cara novo. Então, a gente tava crente que ela tava se permitindo namorar de novo depois da morte do marido, mas não é nada disso. A mãe tá com câncer e aquele cara é o médico dela. Felizmente, ela vai fazer uma cirurgia imediatamente e vai ficar bem. Então, a visita no hospital também serve pra Sol e o Tae-sun terem uma conversa sincera. Querendo ou não, ele foi o primeiro amor dela. Então, em consideração a isso, a Sol o aconselha a continuar evoluindo com os bons hábitos que ele já vem fazendo. Ele parou de fumar, parou de matar a aula, parou de se meter em brigas e ela vai continuar torcendo por ele. E bom, agora que a mamãe já tá se recuperando da cirurgia, chega a hora da Sol lidar com a confissão do Sanjay, que passou dias ali preocupado com ela. Infelizmente, ele tem o coração quebrado em 1 milhão de pedacinhos quando ela usa o tom de voz mais frio pra dizer que não pode retribuir os sentimentos dele. Eu confesso, tá? Eu não tinha entendido essa decisão de cara, já que claramente eles se gostam. O que é isso? É muita vontade de sofrer, uai. Mas eu, muito bobinha e ingênua, só tava pensando na superfície, né? Enquanto a Sol já tava pensando no mais profundo interior. Ela não sabe quanto tempo tem no passado, e quando a sua versão original
final retomar o controle sem lembrar de nada, provavelmente ainda vai gostar do bad boy. Então, é melhor rejeitar o Sanjay agora do que esmagar os sentimentos dele de novo mais tarde. E para piorar o que já tá desandando, entramos na parte sombria da história, porque nem tudo são flores. A Sol ainda não recuperou todas as memórias traumáticas sobre o grave acidente que a paralisou, mas voltar na represa onde caiu aquela vez, que inclusive tá sob investigação porque um cadáver foi encontrado ali, faz lembranças horríveis e confusas surgirem, envolvendo um barulho de chaves e um motorista de táxi. Pelo visto, a Sol não sofreu uma fatalidade como a gente achou, mas foi uma vítima de um crime muito mais perverso, já que um cara maluco pegou o celular dela e por causa da ingenuidade da avó, que passou o endereço de casa para o telefone ser devolvido, o perigo tá muito mais próximo do que a gente queria. Até que chega o dia oficial do acidente e, tentando se proteger, a Sol se recusa a sair de casa. Mas quando o Sanjay manda uma mensagem pedindo para conversarem, sai de casa antes de ver a negação dela e ainda por cima é pego de surpresa pela chuva, fica praticamente insuportável para Sol pensar que ele tá esperando encharcado no parquinho. Então, a garota comete a maluquice de sair para encontrá-lo. Para dar ainda mais força à sua impulsividade, duas memórias arrebatadoras voltam. O dia que eles se viram na linha do tempo original pela primeira vez e a lembrança da entrevista que ela ouviu no futuro, onde o ídolo contava que conheceu o primeiro amor num dia de chuva. É assim que a Sol finalmente percebe que é o grande e verdadeiro amor do Sanjay, tanto no passado original quanto agora. Ela é a única que ele gosta e não importa a versão. Agora pronto, nada nem ninguém pode pará-la, a não ser a grandíssima e temida desgraça acontecendo. O taxista sinistro a persegue e a sequestra, deixando como pista para o Sanjay apenas o guarda-chuva caído no chão enquanto o carro se afasta. Mas se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é que não dá para levar embora a nossa esperança. Simplesmente não tem a mínima e remota possibilidade dessa história ter um final triste, até porque eu me recuso. Se isso acontecer, eu sou a primeira a bater panela na frente da emissora, porque esse dorama tá elevando a minha felicidade a novos níveis desconhecidos e eles não podem me tirar isso, entendeu? Essa história tá ligeiramente tomando proporções catastróficas dentro do meu coração. Vocês não estão entendendo. Eu estou, como eu posso dizer, fissurada. Essa é a palavra. Eu até quero fazer uma pesquisa muito séria agora. Se você deu pelo menos uma gargalhada com esse dorama, deixa aqui uma curtida. E eu imploro, se você ainda não começou a assistir essa obra-prima, não perde mais tempo, porque eu quero te ver aqui acompanhando a continuação juntinho. Até o próximo vídeo e tchau!